Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo e nesse vídeo nós vamos falar sobre os resultados do primeiro TRI de 2025 do Bradescão. Antes de a gente entrar nos resultados, né, eu quero buscar aqui num passado não muito distante as notícias referentes ao terceiro TRI de 2024 e também ao quarto TRI de 2024. Dá uma olhada como o mercado realmente oscila de humor, né? Olha essa primeira notícia aqui, Bradesco, recuperação foi interrompida porque a ação caiu 4,4%. Já a notícia de baixo aqui é referente ao quarto TRI, né? Resultado majoritariamente em linha, recuperação um pouco mais lenta em 2025. Veja só, observando como o mercado realmente afeta, né, os investidores menos experientes, aqueles, pejorativamente, mão de alface, é que a gente pode dizer assim. Nessa parte de cima aqui do gráfico, a gente vê que ali, no mês 12 de 2024, a cotação despencou. Estava na casa dos 10,21 ali, mesmo o banco começando a lucrar novamente, ajustando a casa. E você olha para esse gráfico de baixo, está falando aí de 5 meses depois. Olha só, após esse último resultado aí que eu vou falar hoje, decolou as ações do Bradesco para 13,40. Então, qual a reflexão que eu sugiro que você faça a respeito disso, né? Entenda se a empresa perde ou não os fundamentos e pense no médio e longo prazo. No curto prazo, o mercado abre várias oportunidades, né, de entradas positivas aí para o investidor. Começando a falar aqui da parte do índice de Basileia, que em relação a banco, né, é um dos índices mais importantes aí para a gente analisar. E o do Bradesco tá bacana, tá numa crescente desde dezembro aí de 2024, conforme mostra o slide, subiu aí 0,6 pontos percentuais, está em 13%. Isso significa que a cada 100 reais, um exemplo de padaria aqui, de conta de padaria, significa que a cada 100 reais que o Bradescão está emprestando, está colocando na praça aí, ele tem 13 reais guardados. Está crescendo esse índice de Basileia, ainda comparando com os pares, né, Banco do Brasil, Itaú, Santander, é o menor deles, mas vamos dar um voto de confiança, o Bradesco está evoluindo nesse ponto aí. Não está muito bom ainda, mas está mostrando aí que está evoluindo, tá? A parte da direita do slide fala sobre os dividendos EJCP. Olha a evolução, né? Ali em 2021 distribuiu 9,2 bilhões, já em 2024 11,2 bilhões, né? Como a cotação deu uma disparada, o dividend yield atual, como você pode ver ali, está na casa de 9,17%. A média dos últimos 5 anos, 6,18%. Lembre sempre disso. Esse dividend yield representa a foto do dia que eu gravo esse vídeo. Acabei de mostrar ali a cotação, a 13,40. Se a gente pegasse aquela cotação de 10 e uns quebradinhos ali, o dividend yield seria muito mais alto. Lembra que cada investidor tem o seu próprio dividend yield e esse dividend que é mostrado aqui representa os últimos 12 meses do que foram pagos e não o que será pago futuramente, tá? É simplesmente uma referência para a gente. Bradesco, assim como o Itaú, paga todos os meses uma merrequinha que não dá nem para o cafezinho, menos de 2 centavos, né? Porém, nos últimos tempos, ele vem anunciando aí trimestralmente, além desses dividendos mensais, ele vem anunciando trimestralmente ali em março, junho, em setembro e em dezembro dividendos maiores. Então vamos ficar de olho aí que em breve possivelmente aparecerá um dividendo do Bradescão. Receitas totais. Olha só, 32,3 bilhões, né? Teve um crescimento de 15% comparando ano a ano. A margem financeira total ali aumentou em 13,7%, muito bacana. Receita de serviços, né, de prestação de serviços, aumentou também ano a ano de 10,2%. E o suprassumo aqui do Bradescão, que todo mundo sabe, né, a parte de seguros, previdência e capitalização, teve um crescimento exponencial de 32,7% ano contra ano. Muito bacana. Então, aqui embaixo a gente vê evolução em números, né? 28 bi ali no primeiro TRI de 2024 foi subindo até os 38,3 bi do primeiro trimestre de 2025. Caiu um pouquinho em relação ao quarto trimestre, né, ao último trimestre, mas ainda assim está numa crescente bem bacana, olhando ano a ano. Para quem não sabe, né, o Bradescão hoje tem a maior fatia de mercado no ramo de seguros do Brasil. E como ela é a galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim, né, ela traz aí consigo a maior parte do resultado. Como você pode ver nessa parte do slide aqui, ó, no primeiro TRI, houve um lucro de 2,4 bilhões, ou seja, crescimento de 25,3% e o ROI de 22,4%, ou seja, um retorno muito bacana. Essa parte aqui da direita, eu tenho que fazer uma associação direta com a Selic do momento, tá? Como você pode ver aqui, a parte em vermelho, né,
representa o resultado operacional, ou seja, de fato aquilo que vem dos negócios do seguro, né, das vendas de corretagem em geral. Já a parte em azul, ela representa o resultado financeiro, que é o que a Bradesco Seguro faz com os prêmios recebidos, os investimentos e os juros, né, que geram desses investimentos. Então, você vê que como a taxa de juros no Brasil está muito alta, isso ajuda bastante o resultado das seguradoras, não só do Bradesco, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto, entre outras. Então, 1,9 bi, né, representando aí esse resultado financeiro, é o equivalente só nesse primeiro TRI. Então, fica esperto nisso, porque hoje isso é muito bom para as seguradoras, porém, a taxa de juros não vai ficar nesse patamar para sempre. Inclusive, né, o Copom, aí, o Banco Central, estão sinalizando que está estacionando e a tendência é cair. Então, olhando para um futuro, né, não de muito longo prazo, a gente falando de 2 anos, talvez mude todo o jogo. Isso representa uma parte importante das seguradoras. Fica atento nisso. Como eu disse aqui, né, o Bradescão, mais de 20% da fatia de mercado. Esse gráfico aqui é do final de 2024. Você vê ali o top 10, né? Tá Porto Seguro, tá Banco do Brasil, que seria BB Seguridade, também Caixa Seguridade. Enfim, Bradescão liderando. Falando da parte de prestação de serviço, né? Houve aí um resultado de 9,8 bi, apresentou aí um crescimento de 10,2%. A parte de renda de cartão de crédito, né, cresceu aí 16,1%. O pessoal está usando bastante cartão de crédito, inclusive essa faixa de alta renda ali, ó, 18% ao ano de crescimento. Uma coisa muito interessante, essa parte da conta corrente, é que hoje em dia, mesmo com tantas fintechs, o Bradescão ainda consegue, né, só de serviços de conta corrente, né, como as famosas cestas e outras coisas, teve aí um resultado de 1,7 bilhão. Olha só. Talvez isso em um futuro de curto, médio, talvez até de longo prazo, essa parte da receita de conta corrente deva cair, não só no Bradesco, mas em outros bancos também. É um ponto de vista meu apenas, tá? Antes de falar da carteira de crédito, né? Lembra que aqui no canal os vídeos são diários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve. A gente faz várias análises aqui de empresas, né? Trazendo de uma forma bem transparente e simples para você. Entre outros conteúdos também da parte do universo de finanças. Então vale a pena se inscrever, se gostar, dá um like e deixa um comentário também para dar uma força. Enfim, na parte da carteira de crédito, nos últimos tempos o Bradescão estava meio tímido, né? Desde ali que aconteceu aquela questão com a Americanas há alguns anos atrás, que obrigou o Bradesco a provisionar alguns bilhões de reais e aí colocou o Bradesco lá embaixo em relação aos bancões, aos outros bancões, né, aos pares dele, né? Mas como você pode verificar aqui, de março de 2024 até agora houve um crescimento de quase 13%. O Bradesco está começando ali a liberar os empréstimos novamente, obviamente que de uma forma mais criteriosa, mas na parte de pessoa física cresceu 16,2%, micro, pequenas e médias empresas quase 30%, teve uma leve queda ali nas grandes empresas, de 1,6% para 1,2%. Mas isso é muito importante, o Bradescão está começando a emprestar de novo e vai trazer resultado financeiro também. Bom, quem empresta tem que fazer a provisão dos devedores duvidosos, né? Os famosos caloteiros. Então, como você pode ver aqui, do primeiro TRI de 2024 para cá, houve uma queda, uma redução de 3,5 bilhões para 3 bilhões. Então, isso é muito importante também. Na parte esquerda do slide, você pode ver a composição da carteira de crédito, né, em relação a atrasos acima de 90 dias. O primeiro traço ali em cinza representa as micro, pequenas e médias empresas. Então, houve uma redução muito grande, né, no atraso, né, dos pagamentos em relação aos empréstimos de 6,4% para 4,3%. O total, analisando pessoa física, micro, pequena empresa e as grandes empresas, teve uma redução, né, de 5% para 4,1%. Muito bom, ponto positivo para o Bradesco. E na parte direita aqui do slide, a gente vê que 92% da carteira de empréstimos está no estágio 1 e 2. O que isso quer dizer? Essa parte em vermelho aí dessas colunas significa que são os empréstimos que estão sendo pagos direitinho com menor risco, né? A parte cinza, intermediária, que estão com um pouquinho de atraso, e a parte em azul, né, em relação à parte vermelha, é uma parte bem menor, corresponde àqueles que estão um pouco mais difíceis de receber. E o banco observa aqui, muito bem feito aqui nesse slide, que dessa parte azul, que na teoria é a mais difícil aí de ser recebida, 35% já estão em dia.
Muito bom, então. Uma evolução grande nessa parte aí do Bradescão. O Bradescão está emprestando, teve um lucro bacana, mas como que está a parte de contenção de despesas, né, de redução de despesas? Olha aqui, o resultado foi de 15 bilhões, né, de despesas e teve um aumento ano contra ano de 12,3%. Comparando com o último trimestre, caiu um pouco para 8,6%, mas ano a ano teve um aumento. E eles frisam aqui, né, que esses 12,3%, se fosse excluído a Elopar e a Cielo, ficaria na casa de 8,8%, essas despesas operacionais. Agora, uma parte que, na minha opinião, não só o Bradesco, como todos os outros bancões estão evoluindo, talvez o Bradesco com um pouco mais de pressa, né? Na questão da desativação das agências físicas, né? Postos de atendimento. Como você vê aqui, está caindo, né? Ali de março de 2024, de 7.173 para 5.781. Então, o Bradesco está entendendo finalmente que as estruturas físicas não são mais tão necessárias assim em grande volume como eram antigamente, né? E o índice de eficiência operacional trimestral ficou em quase 50%, o que não é legal, né? Esse índice, quanto menor, melhor. No final das contas, o Bradescão lucrou 5,86 bilhões. Muito bacana, um crescimento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado. O ROI 14,4%. Comparando com os pares do setor, não é o melhor, né? Precisa melhorar, mas está no caminho certo. E desse lado direito a gente vê aqui as projeções, né? O guidance, quais são as projeções para esse ano, e vamos ver se nesse primeiro TRI aí está alinhado, né, com o que o Bradescão projetou. Carteira de crédito expandida entre 4% a 8%, né? Foi realizado 12,9%, a nota 10. Margem financeira líquida de 37 bi a 41. Só no primeiro trimestre, 9,6 bi. Então, se a gente multiplicar isso por 4, se der tudo certo nos próximos trimestres e mantiver essa rentabilidade, né, essa margem financeira, ele vai até passar a previsão. A parte de receita de prestação de serviço, 4 a 8% ali é o previsto, já está na casa dos 10%. Despesas operacionais entre 5 e 9%, né? E aí 12,3%. Lembra que tem a questão da Cielo também. E o resultado das operações seguro, previdência, capitalização, crescimento de 6 a 10%, já logo no primeiro trimestre deu uma porrada de 32,7%, disparado aí, a melhor parte do Bradesco. Nessa parte aqui a gente nota que o Bradescão está recomprando ações, tem um plano de recompra de ações aí. Isso é muito positivo para o acionista, né? Porque na prática significa, uma vez que ele recompra as ações e cancela as mesmas na tesouraria, o Bradesco fica com o mesmo valor de mercado, distribuindo os mesmos dividendos, porém para um número menor de acionistas, ou seja, é o mesmo bolo dividido entre menos acionistas. Esse é um ponto muito positivo e mostra que a governança da empresa, né, que a controladoria da empresa de fato está acreditando. Olhando aqui alguns indicadores, né, como por exemplo o preço sobre valor patrimonial, que é quanto o mercado está disposto a pagar, né, sobre o Banco Vale, né, no papel, a gente vê aqui que a média do Bradesco nos últimos anos foi de 1,44, né? Hoje, o atual, no momento que eu gravo esse vídeo, é claro, de 0,86, está com desconto, né? Já teve no seu menor valor ali com 0,67 e o maior de 2, né? Ali na casa de 2019. Mas hoje ainda está descontado. No preço sobre lucro, que é quanto o mercado está disposto a pagar no lucro da empresa aqui, né? Em anos, né? O menor valor foi de 5,71, o maior de 13,72. Hoje, né? Está em 7,97, bem abaixo da média, que é de 9,74. E aí eu faço essa reflexão aqui, peço para que você me acompanhe, né? Fatalmente, uma empresa, seja ela qual for, estiver lucrando, o mercado em algum momento, né, vai aumentar a cotação. Vamos olhar para a foto aqui de 2019, quando a cotação do Bradesco estava 25,60 ali, acompanhando muito bem o lucro, né? 22,58 bilhões. Depois deu uma descasada. Se a gente vier para os dias atuais, olha ali, ó, na parte de baixo. A cotação hoje, né, no momento que eu fiz essa gravação aqui, 13,26. E olha o lucro, 19,2 bilhões. O que você acha que vai acontecer? Qual que é a tendência aí? Olha só a lacuna, o abismo de descasamento aí entre o lucro e a cotação. Então, entendendo que a cotação acompanha o resultado, a tendência, pode ser que esteja errado, mas a tendência é que a cotação suba. E aí, como já diria o bom e velho Warren Buffett, né, tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. Imagina só quem comprou o Bradescão ali, entendendo que a empresa não perdeu os fundamentos a médio e longo prazo, ali aos 10,50, nessa casa.
Imagina o que vem de dividend yield aí pela frente, não é verdade? Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez peço para que você se inscreva no canal aqui, pois os vídeos são diários. Deixa um like, comentário, dúvida, sugestão e uma crítica construtiva se for interessante para você também. Não tem problema nenhum. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.